Rebelião Estelar, meu nome é Fernando e já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no vídeo, que isso vai me ajudar demais. Meu muito obrigado e vamos embora logo pro assunto. E com a chegada de Indiana Jones e a Relíquia do Destino, o diretor do filme, o James Mangold, ele tá dando várias entrevistas e participando de alguns programas e podcasts para divulgação do filme. E no mais recente podcast do produtor Josh Horowitz, chamado Rhapsody Confused, o Mangold pôde falar um pouco sobre esse novo filme do Indiana Jones, e também comentou sobre seus dois próximos projetos, do Monstro do Pântano, da DC, e, claro, A Origem do Jedi, com a Lucasfilm. Eu vou deixar o link do podcast aqui na descrição do vídeo, mas aviso que ele vai estar todo em inglês, hein? Mas vamos nos atentar à parte que realmente interessa a gente aqui, que é claro, Star Wars. Quando o Josh perguntou pro Mangold, sobre o projeto, ele já adiantou que inicialmente ele já tinha uma ideia e que procurou alguns especialistas, sobre Star Wars, e sobre a cronologia da saga, para saber onde o filme de origem dele poderia se encaixar. Quando ele soube que o que ele pretendia teria que ser em torno ali de 25 mil anos antes do episódio 1, ele até brincou, dizendo que queria algo distante dos filmes, mas que isso aí era realmente muito mais distante do que ele imaginava. Logo a seguir, o Mangold comenta que ele tinha em mente um filme com esse espaço dos eventos ali que acontece a saga Skywalker, porque ele não tá querendo se livrar de fanservice ou se afastar das coisas que o George Lucas criou e consagrou na saga, Na realidade, esse espaço de tempo que ele queria é para poder contar uma história que ele realmente acredita e que não tivesse que se preocupar tanto com amarras ou interligações com outros produtos, filmes, animações, quadrinhos, enfim, que já foram lançados e estão bem estabelecidos junto aos fãs. Ele faz até um paralelo, com aquele jogo Twister, vocês devem conhecer, que depois de um certo momento ali na brincadeira fica difícil para desfazer as amarras do jogo, cada um com o pé, com a mão para um lado, e para alcançar o objetivo necessário pro jogo fica até complicado, fica complexo, e seria algo nesse sentido que ele busca com a ideia dele da origem. O Josh então questionou o Mangold sobre a interação entre ele e o George Lucas, durante as filmagens do Indiana Jones, se o Mangold havia conversado com o George sobre as ideias desse novo filme de Star Wars, e o Mangold disse que não teve a oportunidade de conversar com ele sobre essa ideia, mas que seria interessante tê-la. O Mangold, ele se vê ali como alguém muito protetor com o que está criando, Ele não gosta de exibir nada quando ainda está nos processos iniciais, E quando a ideia está muito bem estruturada, aí sim ele busca consultar pessoas como George Lucas nesse caso. Porque, segundo o próprio Mangold, toda boa ideia, se mal apresentada, pode parecer uma porcaria. Então a ideia do Mangold é desenvolver essa ideia, junto aos seus mentores e conselheiros, o que é algo bem normal, na indústria, com roteiristas, Uma pessoa nunca escreve 100% ali sozinha, ela escreve, tem uma ideia, dá para alguém ler, revisar, Às vezes uma segunda pessoa lendo ali pode achar alguns erros de incongruência na história, ou questionar, mas por que você acha que isso está acontecendo aqui, E aí o autor desenvolve melhor a ideia. Isso é super normal, não só em roteiros, mas como livros também. Por fim, o Mangold explicou um pouco sobre o fato de que talvez não tenhamos termos como força ou Jedi no filme, E isso foi algo que gerou um certo burburinho nesse último final de semana aí entre o fandom. Ele realmente disse que não vai prometer nenhum desses termos, porque a história que ele vai contar é sobre a origem de algo, é o que veio antes, e faz total sentido você não ter o nome para algo que ainda está sendo descoberto. Por exemplo, ele mesmo brinca, no podcast ali, durante a conversa, falando que você não senta, ali e decide o nome de algo antes de criar algo, o ato de nomear essa coisa vem só depois de se foi descoberto ou se foi inventado, E faz total sentido. Isso, inclusive, acontece na nossa história aqui, na história mundial. E, no geral, foi isso que tivemos sobre Star Wars no podcast, E
E da forma que o Mangold colocou, eu fiquei muito animado com o que vem aí, porque ele se mostrou muito animado com a ideia que ele tem, e ele é um cara que manda muito bem. Eu ainda não assisti ao último Indiana Jones, né, até o momento desse vídeo, mas conheço as outras produções feitas pelo diretor. Por exemplo, os 2 últimos trabalhos dele são filmes que eu curti demais. Foi em 2017 com Logan, né, o filme lá da saga dos X-Men, né? E em 2019 ele fez Ford versus Ferrari, filmaços. Então, tipo, a saga tá em boas mãos com o Mangold. Eu achei interessante o fato do Mangold estar querendo contar algo especial e que ele estudou, né, de uma forma de contar a sua história no momento da timeline que não vai precisar se preocupar com eventos que já aconteceram. Outro ponto que eu acho importante ressaltar é o cuidado que ele tá tendo, né? Se consultando com pessoas que entendem da linha do tempo, pessoas que entendem de Star Wars, e como que ele vai escrever pode influenciar no futuro da saga. E sobre a polêmica que eu vi no final de semana, onde muita gente caiu de hate porque pegou a frase solta, sites buscando clickbaits em suas notícias para gerar esse burburinho em torno da saga desnecessário, porque o que ele falou não teve nada demais e faz total sentido o que ele falou. Ele falou de um jeito que faz total sentido, porque se a gente parar pra pensar, tudo que é inventado, né, como eu falei, não foi algo premeditado. Vamos lá, por exemplo, Thales de Mileto não acordou um dia, né, acordou lá no domingão, pô, demorou, vamos lá, hoje eu vou descobrir a eletricidade, né. Muita coisa rolou lá do Mileto até Benjamin Franklin e sua pipa, né? Isso é só um exemplo que eu tô dando aqui, mas que é nesse sentido, né, que o Mangold quis dizer de não termos os nomes comuns. Iremos ver a história sobre os estabelecimentos desses nomes, tá? São as coisas que um dia vão passar a se chamar força. São eventos, são pessoas que um dia vão ser conhecidas como Jedi. É tudo antes, é o primórdio de todo. Eu quero saber de vocês, o que vocês esperam desse filme sobre a origem de Star Wars, por assim dizer, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião e vamos debater sobre isso, que esse é um dos filmes, como eu falei no vídeo passado, esse é um dos filmes que mais eu tô animado. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam aí, se você ainda não deixou o seu like e se inscrever no canal. Como eu tenho falado, a gente está perto dos 1000 inscritos, então se você puder compartilhar com seus amigos, vai ajudar demais. E vamos aí unir essa comunidade e debater juntos, beleza? Muito obrigado por chegar até aqui, valeu e falou!